Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando ao vivo nesta segunda-feira. O Link Podcast está no ar e vocês sabem muito bem, meus queridos amigos, a gente está chegando. Se vocês puderem, já vai deixando o seu like, verifiquem se estão inscritos no canal, porque toda segunda-feira é dia de Fogueira da Fazenda. Estamos falando dele. Hoje recebemos aqui o Wallace Arraes. Já vou pedir, inclusive, para a nossa diretora colocar a fogueira atrás do Wallace, porque vai começar um papo como nunca antes você viu. Eu sou Paulo Matias, estarei comandando essa nossa conversa, mas junto comigo estão eles que fazem este podcast acontecer todos os dias. Luigi Civalli, uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Paulo, Mônica, Bruno, Caio e pro Wallace também. É isso, né? Vamos tentar entender como é que foi esse jogo do Wallace, o que fez o Wallace estar aqui fora agora e também algumas atitudes polêmicas dele lá dentro. Mônica Fonseca, belíssima, inclusive, hein? Parabéns. Muito obrigada. O Max Bezerra deveria se espelhar em você, Imagina, não na Galisteu. Imagina. Mas olha, hoje é dia de fogueira aqui no Link Podcast. O Wallace foi uma pessoa que causou muito desde o início do jogo, desde as interações dele com a Ioná, com o Saori. E eu tenho muitos questionamentos aqui para fazer para ele. Quero ver se ele vai escorregar ou se ele vai realmente
responder na tora o que a gente tem para questionar. Tudo bem. Cairo Jardim, tantas coisas acontecendo, né, meu caro amigo? Tantas coisas, inclusive já vai sair votação, né? É isso aí, Paulo Matias. Inclusive, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu quero só dar um recado, hein? Atenção, gente. Carelli acaba de anunciar que a roça especial de hoje vai mudar. A roça não vai ser quem você quer salvar entre Maria, Kate e Fabiano. A roça será quem você quer tirar. Opa. Vai mudar toda a dinâmica de votação, então fiquem ligados. A gente, claro, vai trazer mais atualizações ao longo das lives. Então, quem você quer que saia, Maria, Kate ou Fabiano, hoje à noite. Bruno Tálamo, quais as expectativas hoje? Só não vale falar de questões capilares. Não, com certeza. Muito boa tarde aí para todos vocês. Aliás, as expectativas são as melhores e maiores possíveis. Temos aqui uns participantes mais polêmicos da Fazenda. Um cara que teve uma rejeição enorme, mas que teve uma votação muito expressiva, né? Então é uma contradição e a gente vai tentar entender tudo do Alas a partir de agora no seu comando, Paulinho. Muito bem. O Alas, mais uma vez, muito obrigado por estar sentado aí. Seja bem-vindo. Obrigado a todo mundo do Link Podcast, todos que nos assistem aí nesse momento. Vamos falar a verdade, né? Bora. Vamos conversar na tora, responder, viu, Mônica? É A gente isso. tá aqui pra isso. É isso mesmo. Ô, Alas, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a nossa conversa, porque eu, quando era criança, já ouvi uma frase que eu acho que está bem ultrapassada para os dias atuais, eu vou te explicar o porquê. Que diz o seguinte: mulher de amigo meu é homem. Não sei se você já ouviu quando você tinha, Já sei lá, os ouvi. seus 10 anos de idade, essa Por que frase. você tá falando isso pra ele, Paulinho? Não tô entendendo. Ele Pois só não é. considerou, mas ele ouviu. Eu disse que essa frase é uma frase muito ultrapassada, porque nós vivemos em 2025 e, assim, para uma mulher ser respeitada, ela ter que mudar o seu gênero, é uma coisa que já ficou no passado, né? Não faz o menor sentido isso. Mas eu quero entender de você o seguinte: você se considerou machista ali com todas as suas brigas que você teve com as mulheres? E assim, como é que você enxerga essa frase? Aqui fora, ela para você vale a mesma coisa que valeu lá dentro? Então, a frase, ela se isola em uma situação, a pergunta se isola em outras situações, então vamos por partes. Por favor. Mulher de amigo meu, para mim é homem, né? Amigo meu. Matheus não era meu amigo até aquele momento ali. Depois que fomos criando uma afinidade dentro do jogo e tudo, aquilo foi, né, se intensificando. Por conta que decidimos jogar juntos, sempre falei para as pessoas que eram próximas ali de mim, a Carol, a Kate, falava aqui dentro, o único cara que eu jogaria junto seria o Matheus. Desde o início do jogo, não quis participar de nenhum grupo, né? Não compactuava com algumas coisas, não saí de casa para ninguém tá ditando o que é que eu tenho que fazer dentro de um reality, até porque no final só ganha um, então o jogo é individual. Não entendo muito bem de reality, né? Então fui no que eu acreditava. Em relação ao machista, tive algumas atitudes que realmente, Quais? vamos se dizer, a parte que eu falo ali da calcinha, da Saúde, acabo pegando uma onda errada, né, no início de tudo ali, porém, foi uma reação na qual aconteceram várias ações comigo, onde as pessoas, antes que eu tivesse essa reação, eu já tinha sido tratado com preconceito, eu já tinha sido tratado com desrespeito, eu já tinha sido tratado com acusações falsas, coisas que não só a Saori fez desde o início do programa, quando a Iona fez o que fez e ainda teve a coragem de me acusar de assédio, né? Sendo que ela que cometeu o assédio. Porém, beleza, foi pra roça, voltou, aquilo dali já mexeu muito comigo, fiquei sem entender, porque quando você tá no reality, para quem participou sabe muito bem que o nosso mundo real funciona de uma forma diferente e a gente espera respostas. Porém, você vai vendo que o entretenimento é mais importante às vezes do que a verdade dentro de um reality, e isso fui aprendendo no decorrer dos dias. Então, tive algumas atitudes que não me representam, me arrependo sim, porém, pelo que eu passei, é muito difícil se manter em pé, ali se manter firme, você tentar manter um respeito com várias pessoas te desrespeitando 24 horas, onde elas falavam que eu que perseguia, e que é prova disso que é mentira. Para onde eu estava, elas estavam indo atrás. É tanto que eu vivia no fumódromo, lá porque era o único lugar que eu conseguia ter meu ponto reservado sem ninguém estar tentando me encher o saco.
Chegou um ponto que eu tinha necessidade de ir no banheiro e elas estavam na cozinha e eu não queria nem ir no banheiro porque eu sabia que elas iam vir com piadinhas. E Mas não faltou inteligência? falta inteligência, mas quem nunca errou nessa vida, né? Porém, é uma coisa que quando você já chega no limite, e eu já estava no meu limite ali dentro do jogo, é tanto que eu pedi para sair uns 15 dias antes, eu já tinha, quando a Saori começou a levantar a pauta de agressor comigo, junto com a Ioná, eu disse, poxa, peraí, então o negócio aqui é bagunçado, todo mundo faz o que quer, todo mundo fala o que quer, então realmente isso daqui não é para mim. A Ioná me acusou, eu sei quem eu sou, eu sei o homem que eu sou, então eu não preciso estar aqui. Eu não vim para a reality para estar batendo de frente com mentiras, tá rebatendo mentiras, provando uma coisa que eu sei que eu não sou. Então esse aqui não foi o meu intuito. Então eu cheguei no closet e falei, isso aqui para mim não me representa, não foi para isso que eu vim para cá, então não faz mais nenhum sentido dar continuidade a esse Mônica local. Fonseca. Wallace, desde o início do programa, foi assim, perceptível o teu comportamento, às vezes um pouco maldoso até em relação a algumas mulheres. E aí eu até cito a Ioná. Primeiro embate que vocês tiveram ali, você usou algumas palavras, chamando ela de velha, chamando ela de feia. Não concordo, você está mentindo. Estou? Que eu chamo ela de velha? E de feia? Não. Eu tô mentindo? Não, me prove que eu chamo ela de velha. Eu te provo. Pode passar pro Lid, então, na próxima. Agora eu vou trazer o vídeo pra te mostrar. Tá bom, eu chamo ela de velha. E de Tá? feia. Diz você é uma velha. E Mas de feia também. Não, mas feia eu quis deixa falar, o vídeo, eu eu vou quis pegar falar agora a o vídeo. conduta do comportamento que ela estava por ser uma pessoa de idade. Então a Ué? idade, E o que tem a ver a conduta com a idade? eu acho que a Você idade, quer dizer que ela era uma pessoa muito nova? eu acho que a idade ela traz maturidade, mas você chegar e falar para outra que ela é velha é totalmente diferente do que uma pessoa de idade, Da não sua tá idade. mostrando. Ela tem 52 anos. Você acha que 52 anos é muita idade pra Ioná? Não, eu acho que é uma idade que não compactua com aquele comportamento que ela estava tendo lá. Então eu não chamei ela de velha. Você foi etarista, sim. Não, Wallace. eu posso falar que 52 anos para mim não é velha. Quem tá falando isso é você. Não, você falou pra sua idade. E se eu achar que velha é a partir de 60? Você que tá falando que 52 é velha. Você mediu a idade da Ioná com a Com a maturidade. capacidade De dela maturidade. de se expressar dentro do jogo. Sendo imatura. Então, Wallace, Exatamente. você está querendo distorcer aquilo que você Não tô deu distorcendo. claramente a Não entender. estou distorcendo. Então tá. Velha pra mim é a partir de 65 anos. Pra você é a partir de 52? Então tá bem, não. Mas Pelo baseado contrário, no que o que uma eu iria te pessoa é perguntar velha? era exatamente isso. Mais de 65 é baseado Não, nisso? a gente tá falando de idade. Até porque eu Eu quero falei... entender a como é que pessoa- você chegou no 65. Não, porque ela falou que a Ioná tem 52 anos e eu chamei ela de velha quando eu disse que ela é uma pessoa de idade, onde ela deveria se comportar com maturidade, que foi uma coisa clara que ela não teve, né, lá dentro do momento do jogo. E com a idade que ela falou que 52 anos a Ioná tem, eu quis chamar ela de velha. Então, pra mim, possa ser uma pessoa de 60 anos, seja velha, e pra ela é de 52, pelo que ela acabou de falar. Mas o que é uma 52. pessoa de idade, então? Me explica, porque eu devo ter entendido Não, errado. O que é uma pessoa de idade Você para entendeu você? errado. Uma pessoa... Você acabou de falar. As palavras da sua boca. Uma pessoa- de idade. A Eu Ioná é uma respondo pessoa ou você de pergunta? idade. O que é uma pessoa de idade para você? 52 anos. É uma pessoa de idade. 52 anos. Muito bem. E que deveria ter maturidade. Agora, volto chamar contigo de já, velha já, é amor. totalmente diferente. Tá bem. Você está colocando Vamos lá, palavras na minha Luigi, boca. seguindo aqui. Então, eu queria chegar no Wallace, já que ele tá falando que ele quer falar a verdade. Tem uma situação que você, em diversas vezes, Wallace, você falou da questão da Saori. Que a Saori deitava com você, que a Saori te usava. E você, em todas as vezes que você citava isso, em apontamentos, em conversas, você dava a entender que você não ia até o ponto final. Que alguma coisa tinha rolado, que alguma coisa tinha acontecido. Deixava no imaginário do público. Então, você falou que ia falar a verdade aqui. O que aconteceu entre você e Saori? Então, o meu posicionamento sobre a intimidade que rolou entre eu e a Saori foi porque ela vinha, uma pessoa tá com você ali. Tipo, sempre fui amigo da Saori lá dentro. Ensinei a Saori a cortar lenha. Ensinei a Saori a acender o fogão de lenha. Ensinei a Saori a dar o nó da túnica, né, com as minhas próprias mãos, né? Não sei se isso aqui chegou a ser visto, se as pessoas viram isso. E do nada uma pessoa chega no ao vivo e fala que tem medo de mim. Ah, porque eu tenho medo dele. E 3 dias depois ela veio me pedir desculpa. Através da Gabi Spani, que é a Gabi Spani que veio conversar comigo, falar que ela estava arrependida de ter feito o que fez, de falou o que fez, de falou o que falou lá. E eu disse, não,
por ter já passado uma situação com a Ioná, na qual eu desculpei, a pessoa seguiu a vida dela ali, eu disse que não queria mais um contato, e foi só ela cair numa roça e voltou, e já veio com muito mais potencialização sobre o argumento que ela levantou no início, vendo que aqui fora não foi abraçada da forma que esperávamos, né? Pelo menos eu esperava, ela já veio com mais razão pra cima de mim. Então, eu não quis conversar com a Saori e nem quis desculpá-la. Disse, não, segue o jogo, vamos pra frente. E do nada a Saori potencializou. Ela chegou a dizer que tinha medo de mim ao vivo. E o meu ponto em falar sobre a intimidade que eu tive com a Saori não foi em querer expor a pessoa, foi no quesito de, poxa, a menina tá dormindo comigo ontem. E hoje ela fala aqui no ao vivo que tá com medo de mim. Então, isso é um jogo sujo. Por isso que eu falei. Mas quando ela dormia comigo, ela não falou que sentia medo de mim. E parece que as pessoas não tinham visto isso ainda. Parece que muita gente não sabia dessa nossa intimidade. Pois a minha fala, né, teve que ser mostrado, porém mostrou só uma pequena parte. Como a minha conversa com a Duda também, que pega de uma parte lá, mostra, parece que eu sou um psicopata. Como seu nome que eu esqueci? Luigi. O Luigi, que era um selim. Tipo, é mais ou menos assim, o corte que é feito, mostrado, e não funciona dessa forma. Existe um contexto onde ela chama a Carol, eu peço para ela não chamar a Carol, porque eu já estava saindo da situação para a Carol não vir me dar selinho. Então, ela chama a Carol, pergunta se eu não vou ganhar selinho. Não, mas agora você foi até pra Duda. Eu tô ainda na Saori, você foi até as vacas e eu Exato, queria saber daquela os relação da cama. Porque você fala que a Saori te alisa, só que você sempre fala num sentido que parece que foi além disso. O que você quis Foi dar a além entender? disso? Mas eu não tenho obrigação de te responder isso. Não, mas você não falou que era pra falar a verdade, eu tô querendo que você traga a verdade. Não, mas se eu chego lá e falo que a pessoa dormiu Eu tô comigo... te dando a oportunidade. Não, você não tá me dando a oportunidade, não. Ué? Se uma pessoa Se eu perguntar chega e na fala que tem oportunidade, medo é o do quê? ao vivo, chega no ao vivo, fala que tem medo de mim. E eu, tipo, como assim? Se a pessoa dormia comigo e hoje tá com medo de mim. Mas, ô Wallace, né, e não te colocando numa condição de agressor, nem tenho direito e nem tenho provas o suficiente. Mas as mulheres agredidas por seus maridos, em determinado momento, também já tiveram amor e carinho e até, né, trocaram carícias com seus agressores. Essa sua fala não anula o fato que naquele momento ela quis trocar carícias com vocês e com você e depois possa ter sentido algum tipo de receio. Não tem uma correlação. Ela pode ter sentido, mas também de vir pedir desculpa. Como assim? Fica meio contraditório, né? Uma pessoa agir daquela forma, chegar no ao vivo falar que tem medo de mim e 3 dias depois tá querendo conversar comigo para me pedir desculpas. E depois que vê que eu não quis mais conversar, potencializar mais ainda a situação, que foi onde eu comecei a me perder. E foi onde eu comecei a me estressar, que foi onde a Carol se virou contra, foi onde eu comecei a ver muita hipocrisia, muita injustiça, e vendo que as mulheres lá dentro fazem com você, dizem o que quer e tá tudo certo. Como a Kate, umas vezes eu tava na festa, saí da festa, troquei de roupa, voltei pra comer, como eu sempre fazia, e a Kate comendo aqui, do nada chega, já vai dormir, filho? Não, do nada dá um selinho. E eu, ué, se eu faço isso, Mônica? Você quer saber a minha opinião? Com certeza. Se eu faço isso, se eu tenho uma atitude dessa, em dar um selinho a uma mulher, sem ela abrir o espaço para isso, Wallace, o que inclusive, causaria? quando a Ioná mostrou os peitos para você, e a nossa audiência aqui pode até confirmar, eu fui uma das poucas pessoas que falou, gente, eu sou mulher. Acho que cada um pode falar o que quiser, mas se fosse um homem mostrar a genitália para uma mulher lá dentro, como que a gente veria isso aqui fora? Eu não fui conivente com essa atitude da Ioná, nem fui com a atitude da Ioná ter beijado na boca da Carol, da Carol ter beijado na boca da Ioná sem o consentimento dela, porque eu acho que isso ultrapassa os limites do jogo. É a minha opinião, não quer dizer que é agressão, se foi, se não foi. Não, o que a gente tá aqui é para questionar os movimentos de jogo de vocês. E assim, Wallace, eu particularmente não te conhecia. Conhecia só a respeito de você ter sido o ex-namorado da Milady Mihaly e eu te dei a oportunidade, assim como o Brasil, de te conhecer melhor lá dentro. E você me chamou de mentirosa quando eu falei que você falou da idade, sim, da Ioná. Mas E não chamou chamei ela ela de de feia. velha. E eu quero chamar o vídeo, se já Já tiver tá, no ponto. já tá no ponto. Pode soltar, por favor, essa imagem que o Wallace Você disse que eu chamei ela de velha. Eu não Você chamei me ela chamou de velha. mentirosa, vamos ver.
Mas Linha dos Pelo menos machinhos, por vai hoje. lá. Te amo, vai lá. Também te amo, I cobrinha. love you. Brasil. Pessoa nessa idade, com essa maturidade. Que idade, menina? Poxa. Que idade o Não, quê? maturidade. Que Eu idade fica o quê? aí, por favor. Que idade o quê? Tá me chamando de quê? Só porque eu tenho 50 anos? Imatura. O quê? Tu se acha o quê, Imatura. cara? Tu se acha Eu te o quê? chamei de imatura. E daí? Pode chamar. Tu é imatura. E daí? Tu é imatura. E daí? E entendeu? daí? Tu é prepotente. Isso. Tu é mal educada. Tá? O que mais? Agora senta lá, por favor, que é minha vez. Senta lá, bebê. E o que mais? Quer mandar em mim? Feia, vai. Feia? Senta lá, E o vai. que mais? Senta lá, bebê. Feia e o que mais? Ah, então vamos ficar aqui. Feia vai. e o que mais? Fala. Não, tá bom Eu já. amo, fala. Tu ama? O que? Agora que tu vem abrir a boca, taca tua munição uma vez. Agora que eu vim abrir a boca? Tá ao vivo, taca tua munição. Vai lá. Tu disse lá que tava guardando. Ioná, guarda. não quero te interromper. você tá Eu quero se interromper a tremendo, bebê. conversa do Agora da você tem que dupla, ser mas eu, pode Ana. voltar. Conversa sem tremer. Pegar outros vídeos. Eu posso pegar outros vídeos de outros momentos dentro da casa também, se você quiser, você falando da Ioná lá dentro. Ou você prefere admitir que você falou sim sobre a idade dela e sobre a aparência? não, sobre a idade dela é uma coisa, mas eu não critiquei a idade dela, até porque eu tenho uma mãe da idade dela. Até porque eu já namorei com pessoas da idade dela. Então a crítica não foi a idade dela. A crítica você foi que- para a imaturidade Então, que ela estava deixa eu tentar agindo. deixa eu É tentar porque você falou que eu entender. chamei ela de velha. Quando muda você um pouco, diz assim, né, a ó, situação. isso pra sua idade é pejorativo. Porque pra idade dela ela não pode te questionar? Não, não é Pra questionar. idade dela ela não pode se posicionar? Eu não disse isso. Pra sua idade. Você quer ver o vídeo de novo? Não, eu Precisa? não disse que ela não pode se posicionar, eu não disse estou que ela te não perguntando pode o que me você questionar. quis dizer para a sua idade. O A que uma pessoa com imaturidade. 52 anos não pode fazer? A imaturidade que ela estava agindo. Que eu digo e bato novamente, ela não é representatividade alguma para a idade que ela tem. E que você eu tenho tendo uma uma mãe mãe. da idade da Ioná, você se sente orgulhoso de ver essas imagens, você gritando no rosto dela? Não, ela que vai até o meu rosto. Ela que vai até onde eu estou, parado no Chamando meu ela canto. de feia, você... Eu disse que ela estava realmente feia por conta da conduta que ela estava tendo, só não me expressei bem. Ah, então Muito você bem. não se expressou bem. Quando lá. eu chamei ela de feia, mas eu não chamo ela de velha. Cairo, por favor. Wallace, críticas que você recebeu muito aqui fora dão conta de que você é um cara passivo-agressivo com as mulheres. Tem gente, inclusive, aqui no chat falando que você está sendo grosso com a Mônica, mas também foi com o Luigi, que você não assume as coisas que fala, e eu acho que esse é o momento para você realmente rebater ou não essas críticas. Exatamente. Quando você, muitas das vezes ali, fala de uma forma tranquila com a Saori, mas apontando o dedo, soa para quem está assistindo, e aí eu não tiro o mérito dos telespectadores, de que você é um cara passivo-agressivo. Você já teve algum histórico de agressão aqui fora relacionado a mulheres? Ou você considera esse título de passivo-agressivo do que as pessoas estão te chamando? Não, não considero, não tenho nenhum histórico, não tenho nenhuma preocupação quanto a isso, porque eu sei o homem que eu sou. E para provar isso, eu não preciso estar debatendo aqui o tempo inteiro sobre esse assunto. Porém, se articular, eu não vejo problema algum. Porém, todo mundo tem o direito de julgar, porém, ninguém aqui tem o direito de condenar. Né? Mas a partir do momento que alguém vem falar do meu dedo, da minha articulação, no momento que eu converso, eu falo com alguém ali e passa pano para outras situações bem piores que acontecem lá dentro, aí para mim já perde... Qual, por exemplo? O Dudu, que é o queridinho de todo mundo lá, acredito que seu também, é um dos caras que mais levanta dedo lá dentro. O Alan, Tamires. por que Mas que você acha- tá... Só Só um minuto, cara, quem falou só um primeiro? minuto, só um minuto. Por que você tá tão soberbo assim? Você não precisa tratar a gente desse jeito. Nós estamos te Como tratando assim? com total respeito Exemplo, possível. Em nenhum perguntas- momento aqui vai ser admitido você apontar o dedo para qualquer um aqui dizendo que você torce pelo fulano ou pelo ciclano. Aqui tem ordem e eu peço respeito. em Não, primeiro mas lugar, eu de tô você, respeitando. com eu todos não os tô entrevistadores eu não que estou estão faltando com aqui. respeito em ninguém. Então, eu por só favor, não vou deixar se coloque no as seu pessoas lugar e colocarem retire a palavras. sua soberba. Não, retire não a tem sua soberba aqui, não. Retire a sua Não, não soberba, tem porque aqui soberba. você não está sentado em Não, qualquer local. não tem Aqui soberba. todos os participantes que passaram Não aqui tem soberba. tiveram educação e nós aqui, nós Não podemos... está tendo soberba. Por muitas vezes, alguns interpretam esta fogueira aqui da Fazenda de uma maneira um pouco errada. Às vezes, tem gente que gosta de primar por uma conversa um pouco mais leve. Aqui nós também fazemos uma conversa leve, mas aqui nós somos firmes, mas questionando não foi aquilo isso que que eu ouvi em realmente nenhum momento. precisa ser questionado. E nós estamos aqui te tratando com toda a educação possível, e eu peço pela última vez aqui, sem nenhum tipo de soberba, com nenhum
dos Qual foi a entrevistadores. Por favor, você não pode acusar você ninguém falar, que alguém está que a gente torcendo tá- pelo Flamengo, pelo acusando. Ciclano. Você acabou de dizer Eu digo o que Cário deve estava ser torcendo. também. Não deve nada. Aqui nós estamos fazendo uma análise com todos. Então, por favor, eu quero, pedir ordem aqui para você. Vamos lá. E essa Cário. questão do passivo-agressivo, Wallace, é uma coisa que, inclusive, é uma oportunidade para você se defender. Se você trata a gente, desculpa, tá? Mas a forma como você falou com a Mônica, a forma como você falou com o Luigi, comigo, a gente tá aqui para perguntar. Não tem nada contra o Wallace. Assim como já passaram por aqui Gabi, Fernando, entre outros. E sim, Martina. Exatamente, Martina foi expulsa. Passivo-agressivo foi uma coisa que foi muito falada em relação à sua pessoa. O Dudu, quando sair, a gente vai questionar o Dudu também das coisas dele. Dudu não é perfeito, não é santo. Mas você foi acusado de ser um cara mentiroso, talarico, fura-olho, que inclusive deixou muita gente revoltada. Eu, por exemplo, não acreditei nem um pouco nessa sua historinha de que eu não era amigo do Matheus. Cara, o Matheus sentado aqui semana passada, o cara tá uma fera contigo, irmão. Mas é porque Independente depois se nós você- criamos uma amizade. Sim, mas independente se é amigo ou não, exemplo, Wallace. E eu não menti pra ele, Eu tô nenhum momento eu lá tô no dentro. reality. Não, sim, mas eu tô no reality contigo. Tu tá ficando com uma menina. Eu vou querer ficar com a menina, Wallace. Independente se a gente é amigo, tem um código de honra, de ética. Peraí. Só um minutinho. Como é que eu posso falar aqui só pra não soar soberba? Aí você me já tá ensina. sendo soberbo. Não, eu só tenho que perguntar, porque Responde, eu tô vambora. agindo, É só eu tô agindo não fazer naturalmente. nenhuma Mas eu digo, acusação em relação a Não, nós, porque responde e nós aqui... vambora. O questionamento. É só se tocar. fizessem contigo o que fizesse com o Matheus, você ia gostar? Rapaz, na situação lá dentro do contexto geral, lá dentro daquela sede ali, aonde a Duda nunca falou que tinha nada com o Matheus. O Matheus também falou que nunca tinha nada com a Duda, que era sempre amizade. Mas aí, irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele falava que não tinha nada com ela e nem ela falava que tinha nada com ele, problema. Eu não tenho que respeitar uma coisa que eu tô vendo que não existiu, e que os dois falam que não existia. Mas o Brasil tava vendo o contrário, então, porque a gente viu o Matheus e a Duda ficando, e o que Muita- a gente viu foi você tentando ser talarico Muita com o Matheus. coisa é ao contrário de quem tá vivendo lá dentro. Muita coisa é ao contrário do que a gente acha e do que estão pensando aqui fora. Você não foi talarico com o Matheus, de jeito nenhum. Se fosse amigo dele, é tanto que quando ela tava com o Mesquita, ela vivia, né, lá com o Mesquita, naquela situação, a mesma com o Matheus, até então, depois foi que ela foi realmente dar uma intensificada com o Matheus. Quando ela tava com o Mesquita, eu sempre tratei a Duda com muito respeito. E mesmo com o Matheus, também tratei sempre com muito respeito. É tanto que quando ela chama, o Matheus pede para conversar ele e a Duda, eu digo, ó, eu vou dizer para você, ela vai responder tudo que eu vou perguntar, ela vai dizer que não. Vou perguntar a ela se eu já dei em cima dela em algum momento, se eu já dei abertura para ela em alguma coisa, ou ela também para mim, que não fosse para mim, que não fosse só amizade. Se eu já faltei com respeito em algum momento com ela, ela vai dizer tudo não. E quando ela sentou, eu fiz as mesmas perguntas para ela e ela também disse que não. Porém, foi uma brincadeira onde se existe o contexto geral. Eu gostaria muito de ver esse vídeo completo desde o momento que ela chega até onde eu estou, porque eu nunca cheguei para conversar com a Duda em nenhum lugar que ela estava. Sempre ela que veio conversar comigo e tá tudo certo, porque eu sempre tratei ela com respeito. Desde o início do jogo, as pessoas já estavam ditando coisas que aconteciam entre eu e ela que eu falava que era mentira. A própria Saori veio falar da Duda para mim, criticando ela, dizendo que ela se insinuava para mim, dizendo que ela conversava comigo com o dedinho na boca, dizendo que ela dava em cima de mim, e eu o tempo todo dizendo que não concordava com a Saori, que poderia ser o jeito da Duda, até porque não tinha por que a Duda se comportar dessa forma, se eu sabia qual era o assunto que estávamos conversando ali, e eu defendendo a Duda. Depois foi que eu fui ver a situação toda do que a Duda estava falando, que eu tinha pedido um beijo, e ela me negou o beijo. Foi uma brincadeira onde... Mas tu não queria dar um beijo ali na Duda? Você fala até assim, ó, o Matheus vê lá fora. E se fosse o contrário contigo, Foi Wallace? uma brincadeira onde eu falei que ia dar um selinho, onde eu pedi um beijo, um selinho à Duda, e foi uma brincadeira onde a Duda disse que me dá um selinho. É tanto que ela me convida para Londres, para quem conhece onde é Londres, né? Para irmos lá. Eu não sei cadê esse vídeo, a parte que a gente sai, a parte que ela me chama, que a gente vai para lá. Eu não sei onde está isso, que eu já procurei em todo canto e eu não sei de verdade onde é que está esses cortes. Bom, vamos ainda em cima do lance da Saori, eu entendi o seu ponto, né? Ela tentou trazer uma narrativa que você pudesse ser um agressor e você, para se justificar,
trouxe a situação do edredom que vocês viveram. Aliás, essas imagens ainda não apareceram, né? Se vocês trocaram carícias e tal. Eu vou acreditar na sua palavra. Foram 2 vezes. 2 vezes vocês trocaram carícias debaixo do edredom. Vou A acreditar. primeira vez fizeram lá a logística lá pra gente dividir a cama e ela falou, hoje tu vai dormir comigo. Eu digo, tá certo. Deitei, quietinho no meu canto. Ela se aproximou ali, a gente começou a se aproximar na cama e ficamos ali de Vocês boa. mantiveram relação sexual? Não. Não? Aí se aproximamos ali dentro da sede no primeiro dia. E a outra vez, eu com o meu lençol, a primeira vez, ela com o lençol dela. E a segunda vez, tinha só o edredom para nós dois. Né? A forma que eu cheguei lá, tinha um edredom para nós dois. E aí já tínhamos mais uma intimidade. E pronto, mas eu gostaria mesmo de ver esses Não, vídeos mas eu vou completos. acreditar na sua palavra, né? De verdade. Não tem essa Não, imagem, mas eu vou dar um voto de Por favor, confiança. eu gostaria muito que aparecesse os 2 vídeos. Gostaria que aparecesse a conversa toda com a Duda, Certo, desde certo. o começo. Não do corte que eu falo, quero um selinho. A imagem toda. Que só Não, mas vai eu vou dali. acreditar no que você está Gostaria falando, muito. né? Fico dito pelo não dito, porque nós não temos essa imagem A parte do da troca talarico- de carícia. Mas deixa eu só te fazer minha pergunta, Wallace. Não era amigo do Matheus. Então, mulher de amigo meu, realmente é homem. Mas dentro de um reality, onde eu falo pra você que eu não tenho nada com a menina fala que é só amizade, todo mundo fica naquele movimento, a gente tá numa festa bebendo, é um papo de festa normal que acontece lá, acontece aqui fora e vai continuar acontecendo em qualquer lugar. Certo. Do Cairo aqui você respondeu. Vamos lá, então. Acreditando na sua palavra, ainda que nós não tenhamos acesso a essas imagens, vocês trocaram carícias debaixo do edredom. E aí, o Wallace, aí que eu entro com a minha pergunta. Assim, né? Você é solteiro, a Saori é solteira, né? Um momento de intimidade entre 2 adultos, solteiros, de forma consentida. Você expor esse momento íntimo de 2 pessoas nessas condições que eu descrevi é um pouco covarde, porque assim, você pega uma dinâmica de apontamento e uma formação de roça para tentar constrangê-la e para tentar, né, ridicularizá-la, você fala assim, opa, não foi o que você falou embaixo do edredom. Isso não é um papel meio covardão, trazer uma intimidade, repito aqui, de uma mulher solteira, adulta e de forma consentida em ambas as partes? Cara, é uma fala infeliz, porém uma reação depois de uma ação também muito infeliz. Né, que a gente deve reconhecer os 2 lados, não olhar só pro que eu falei e pro que eu fiz. Porque para mim ter falado aquilo dali, realmente eu vi um motivo. E foi ela chegar no ao vivo e falar que tinha medo de mim. Então, como que tem medo de mim, mas quando dormia comigo não tinha medo? Então, beleza, acabou soando de uma forma que não foi a minha intenção, mas como é que uma pessoa tenta me ridicularizar primeiro, me acusar e falando que tem medo de mim, se estava dormindo comigo? Fica meio contraditório. Então, a minha intenção de falar isso foi só para contrariar o que ela estava falando. Mas quando dormia comigo, não tinha medo de mim. E é claro, fica bem claro, fica muito esquisito alguém falar que tem medo de você se estava trocando intimidades contigo. Muito bem. Estranho, né? Mas coisas válidas pra dentro de um jogo de reality. Olha né? só, estamos com mais de 5 mil pessoas, às 2 horas e 35 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pedindo o seu like, porque estamos com menos de 1000 likes e faz toda a diferença a sua participação por aqui. Verifica se você está inscrito também no nosso canal, que já vai bater 1 milhão de inscritos. Deixa eu ver o placar aqui, 954.300. Bora passar dos 500 aí nessa nossa transmissão. Mônica Fonseca. Wallace, lá dentro, seguindo na linha da Saori, ela falou que você é passivo-agressivo, ela se sentia atacada por você de diversas formas psicológicas, com palavras, com certas atitudes. E ela disse que você tinha, espero usar as mesmas palavras que ela, mas jeito de homem que bate em mulher. E aí você ficou muito enfurecido, né, com essa acusação. Você, inclusive, prometeu processá-la. E, recentemente, nesse final de semana, viralizou um vídeo onde a sua ex-mulher, a Keila Santos, deu uma declaração dizendo que você havia batido nela. Eu não sei se você tem consciência desse vídeo. Sim, eu já esperava você falar isso. Eu procurei a tua assessoria, inclusive, para esclarecer esse fato. Procurei a Keila também. Ninguém quis falar comigo sobre esse assunto, nem a Keila, nem a sua assessoria. Então, acho que esse seria o momento, apesar de você dizer que essa não é uma oportunidade, sim, esta é uma oportunidade de você explicar. Para esse assunto, sim. Justamente porque, e eu só estou trazendo esse assunto da sua vida pessoal porque foi pauta lá dentro e virou o assunto sobre a agressão. E eu quero mostrar o vídeo para quem está nos assistindo, só para contextualizar e depois a explicação do Wallace. Por favor.
5 meses, quando eu fui na cidade dele para ele registrar meu filho. E aí a gente teve uma discussão e ele acabou me agredindo. E fora a agressão física, ele sempre me ameaçou. Sempre que eu falava que ia colocar ele na justiça, ele sempre me ameaçava, dizendo que não tinha medo de justiça, que justiça nenhuma vai fazer ele dar o que ele não tem. Sendo que eu nunca quis o dinheiro dele. Eu não quero o dinheiro dele. Eu só quero que ele cumpra com as responsabilidades dele de pai, que não é mais do que a obrigação dele. Olha aí, essa é a Keila, a ex do Wallace Arraes. Ele disse que ela não é ex, que ele só tem um filho com ela. Mas se teve um filho, teve alguma coisa. Lógico, tudo Né? começa com alguma coisa. Teve, Alguma né? coisa teve. Você não gera um filho sem ter um amor, sem nada, né? Não, um amor não, acho que uma noite. Um teretetê, Mas sim. um tchaca-tchaca. Ô, Fabiola, fala você agora. O que mais que tem Agora dela? a gente vai mostrar a Keila falando sobre pensão. Pensão. Ali é uma matéria, inclusive, né, que foi dada pro Balanço Geral, Fabiola Heipert, né, Gotino, na época. Hoje eu sei que o filho de vocês tem 14 anos, que vocês têm uma relação harmoniosa, né, vi vocês juntos no final de semana. Mas eu queria saber desse episódio. Você, de fato, bateu na sua Não bati ex-esposa? nela. O que aconteceu? É tanto que, em relação à pensão, né, que é onde tudo... Não, eu quero saber da Não, mas eu agressão, preciso bater o início de tudo, tá bem. que é onde começou. Agressão não teve, então encerra o assunto. Ela mentiu? Mentiu. Por quê? Aí você tem que perguntar pra ela. Eu perguntei, ela não quis falar. Aí já não é problema meu. Vocês fizeram algum acordo financeiro para ela não tocar Não, nesse até assunto? porque hoje mesmo ela falou comigo aqui. Não, hoje eu sei que vocês têm uma relação harmoniosa. Me pedindo uma ela dar ajuda, uma né? Até declaração- peço aqui já aproveitar ela a dar uma audiência do declaração- programa. Ela dar uma declaração para o balanço geral Mas aí de uma você pessoa que pública tem que dizendo falar com que ela, foi não sou eu. agredida. Não teve, como é que você falou? Acordo financeiro? Não teve nenhum acordo financeiro. Jamais nenhum acordo financeiro. O intuito tudo da Keila no início, eu reconheço o meu erro por conta, né? Eu tinha 17 anos quando meu filho nasceu. Foi uma coisa que já está, graças a Deus, resolvida desde os meus 23 anos de idade. Eu já tenho 32 anos. Né? Graças a Deus, eu e meu filho somos parceiros. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Graças a Deus, ele tem uma mãe que realmente tem que se dar o respeito, porque independente de qualquer coisa, ela nunca negou para ele quem era o pai, né? Por mais que eu não fosse tão presente, não tivesse tanta maturidade para lidar com toda essa situação. Em relação à agressão, nunca existiu, como também nunca existiu atraso de pensão. Que quando ela falou, ela chegou no programa e ela falou, não, ele nunca atrasou pensão. E se vocês tivessem feito uma triagem melhor, teria encontrado também essa parte onde favorecia também o meu lado um pouco, mas é uma fogueira, né? Então tá tudo certo. Onde ela fala no programa que não, ele nunca atrasou pensão. Ele só não é tão presente na vida do filho. Pronto, e realmente eu não era tão presente. Tudo bem, mas só para esclarecer, isso não sou eu que devo a satisfação de acusá-lo de nada. Eu não estou te acusando de nada. Eu estou te dando a oportunidade de falar sobre um vídeo que eu acredito que tenha, inclusive, arranhado muito a tua imagem, tanto na época quanto agora, que ele volta a viralizar, somado às tuas atitudes dentro do reality show. Não estou aqui para te julgar, Wallace. Estou aqui para te dar a oportunidade de você conversar com o público que te assistiu. Então pronto, fica claro. Luigi. E quanto a julgamentos dentro do reality, né? Por favor. Wallace, você falou sobre imaturidade, correto? Você não disse que a Ioná foi imatura naquela situação, 52 anos de imaturidade. Eu queria saber de você agora. Você querer se relacionar, pedir um beijo para uma mulher que já estava se relacionando com uma pessoa que não era seu amigo, não tem problema. Talvez talarico você não seja. Mas você viu que eles dois se relacionavam. Não é uma imaturidade ou querer ser maior que alguém para você tentar conquistar uma pessoa que já estava com alguém? Não. Um relacionamento mal terminado, talvez, então, com o Matheus? Não é imaturidade? Não. Um relacionamento que não começou. Né? Não começou sim, dois, eles tiveram um mas os dois falavam que não tinha nada, era só amizade. Mas então você está falando que eles... Se a Duda fala eu não tenho nada, foi em benefício próprio, então. Que você está falando para tentar se relacionar com ela, correto? Como é? Se você tá pegando essa parte que a Duda fala, que não tem um relacionamento com o Matheus, você pede um beijo, você tá usando não, uma ela parte não que foi, te não foi na beneficia. conversa, não foi na conversa. Era sempre, eles falavam que era só amizade. Lá dentro da sede tinha isso, o tal da conchinha amiga. É uma coisa que eu nunca compactuei, não tenho essa atualidade não. Eu sou dos tempos meio antigos. Para mim, dormir de conchinha
no outro dia já tá junto. Mas lá dentro tinha dessas coisas, então tá tudo certo. Nunca quis ser melhor do que ninguém pra querer diminuir o Matheus em nenhuma situação. Né? Em relação a pedir o selinho a Duda, foi um contexto de uma brincadeira, onde a Carol começou com a Ioná, e eu falava no início da conversa que eu não sei onde é que tá essa conversa, que ela não sei realmente. Onde eu falo, agora vamos... Ela chamou a Carol e eu pedia que não. E eu falava, agora vamos ter que dar selinho na zoeira, todo mundo aqui, e vamos começar por nós dois. E isso rindo, tava todo mundo rindo na brincadeira. E ela, WA. Então, ela começou a parecer que não estava levando na brincadeira, assim como ela também teve o direito e falou, foi bem clara que não achava também que eu estava brincando. Então, eu brincava com ela, ela brincava comigo, eu achava que ela não estava brincando e ela achava que eu também não estava brincando. E os dois, talvez, foram se testando. E deu nisso que está aqui. Você acha que a Duda se interessou por você? Não sei. Você não sentiu nada? Você não sentiu nada? Eu não sentia nada. Mas pediu um selinho começa daí, a brincadeira. Onde ela falou que também ia dar o selinho, só não seria lá. A parte do corte, onde fala, não, eu quero um selinho, é onde ela me chama pra ir pra Londres, né? Eu digo, não, eu quero o selinho. Ela fala, não, aqui não. A conversa não tem, esse corte não tem essa parte. E vocês vão até Londres? Não, aqui não. Aí eu falo, então, você vai dar... Eu tenho que me lembrar bem. Ela fala, não, aqui não. Eu digo, não, eu só quero se for aqui. Que é pra bagunçar tudo. Ó, o cara da câmera já tá lá filmando a gente. Ela, não, aqui não. Eu disse, então lá em Londres, então vamos lá que eu te dou. Pronto. Aí ela saiu pra conversar e eu passei por ela, ó, tô indo lá em Londres, tu vai? Ela, vou. E saímos. E não tem esse vídeo também, a parte que a gente sai e a gente se encontra com o Matheus no meio do... E rolou o beijo em Londres? Não rolou, nem chegamos até lá. Não chegamos até lá. Tudo bem. Gente, olha só, estamos passando dos 954.317 inscritos, mais de 6.000 pessoas nos acompanhando na tarde desta segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Menos de 2.000 likes. Se você está aí nos assistindo e quer nos ajudar de alguma forma, inscreva-se no canal e já vai deixando o seu like. E eu vou prestigiar quem mandou superchat, meus amigos, porque vários mandaram. Vou pedir para o Leque colocar na tela para que a gente possa ficar mais fácil aqui para ler. Dá uma olhada aí, os superchats vão entrar agora, o pessoal tá lá no chat comentando, participando, e você, se você quiser mandar também o seu superchat, a gente lê aqui o seu nome, fala um pouquinho sobre a sua mensagem ao vivo para o Wallace Arraes, que é o nosso convidado aí desta segunda-feira. E aí, Lequezinho, temos? Coloca aí para mim, por favor. Muito bem, pode ir lá para cima, isso. Seja bem-vindo, Oak Staon, que agora é membro do VIP, a Francisca Paiva, seja bem-vinda, dona Francisca. A Renata Soares diz o seguinte: Wallace, você não acha que é falta de caráter expor as intimidades de uma mulher? Você foi cancelado por isso. No seu show, nem de graça eu quero ir. A Renata Soares está mandando, Wallace. Ah, tá, é para me responder, né? É direcionado para você. Não acha? Então, Renata, te respondendo, aí realmente foi uma fala que eu não realmente compactuo com isso aí hoje aqui fora, chegando fora do jogo, enxergando tudo que aconteceu lá dentro. Não fico feliz em ter feito aquilo, porém a minha intenção não foi expor a intimidade de ninguém. A minha intenção, se quiser olhar, fica melhor. Se quiser olhar, fica mais fácil. A minha intenção, Renata, foi só mostrar para as pessoas que ela estava sendo incoerente em falar que estava com medo de mim em um ao vivo. Né? Porque quando a Saori começou com essa história dentro da sede de agressor e tudo, foi após aquela nossa conversa na cozinha, aonde eu não chego nem perto disso. Né? Então ela começou a cobrar as pessoas, chegou pro Mesquita e mentiu dizendo que eu tinha colocado o dedo na cara dela. E é mentira. Até o momento que eu achei que tinha colocado o dedo na cara, que foi da Carol, quando eu fui ver o vídeo, nem isso eu coloquei. Eu só estou aqui me articulando, conversando com ela e ela com o rosto colado em mim. Olha só, a Bela mandou na cozinha, o Wallace ameaçou ir atrás do Dudu aqui fora na festa final e se voltasse da roça. Ele é muito... E aí ela faz um xingamento, a gente não vai ler xingamentos aqui, gente, beleza? E aí ela pergunta o que você ia fazer com o Dudu, enfim, não vamos também propagar nenhum tipo de violência aqui. Gente, não, olha, o Felipe... mas deixa eu responder, isso aí foi brincadeira, ô Bela. Aí a gente estava na roça e o Dudu foi falar, em uma conversa que eu tive com o Dudu na piscina, que eu achei muita escrotice do Dudu,
E um papo muito legal que a gente teve, onde ele conversa sobre a vida dele, eu converso sobre a minha vida. E ele usou uma parte do posicionamento que ele ensaiou com a Saori, que para mim aquilo foi ridículo, porque posicionamento é algo bem particular. Não precisa ninguém estar citando coisas, como falar, e principalmente estar ensaiando um posicionamento que deveria ser surpresa. Né? Então já fica fora de contexto a situação toda para dentro de um jogo. E o Dudu, eu falei pro Dudu, eu não tenho coragem de me rebaixar ao ponto que a Carol chega por 2 milhões, porque eu prefiro manter a minha imagem, porque com a minha imagem eu trabalho lá fora, faço 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, enfim. Eu com a minha imagem, eu tenho o meu trabalho, a minha sustentabilidade garantida lá fora. Não, jamais faria o que a Carol faz. Pronto, ele pegou esse ponto, montou com a Saori, que eu não sei se vocês viram, que na hora que eu chego pra ele, eu digo, ó, Dudu, você deixa de ser menino, porque a gente conversou um papo legal e você falou pra Saori que eu não tava aqui pelo prêmio, estava por visibilidade. Onde foi que eu falei isso pra você? Eu não falei isso pra ela. Eu falei que você não se rebaixaria por 2 milhões, preferia manter a imagem pra trabalhar lá fora e não faria o jogo da Carol. Sim. Eu digo, então, por que ela tá falando? Não, aí ela distorceu a história. Aí ela falou, eu distorci, Dudu, você que me falou. Os dois começaram a discutir na hora da votação. Sim. Depois. Agora eu não sei pra onde que vão esses vídeos. Deixa eu só te fazer um pedido. Tem muitas e muitas mensagens, vou pedir pra você ser um pouquinho mais breve nas respostas. O Felipe Jesus disse, Batorec papelão, talarico mentiroso. O João diz, Wallace, baixa a bola que você tá cancelado aqui fora. A Andréia diz, mais um Domini, ninguém merece, por isso saiu, arrogante, parabéns. Eu não vou ficar lendo esse tipo de mensagem. Gente, agradeço muito o carinho de vocês, mas aqui nós não estamos para ficar propagando ódio contra ninguém, não. Apenas para estabelecer a ordem aqui. A Renata Soares diz, Mônica, puxa o vídeo em que ele fala que ele compôs a música para Saori. Que vídeo é esse? Eu não tô lembrado desse vídeo. O Wallace tinha brincado, né? Que ia compor uma música para Saori. Explica aí essa história. Não foi exatamente para Saori. Foi uma música que eu comecei a fazer depois da situação, para vocês terem noção, né, que a intimidade que a gente teve, que a gente passou, e por eu ter saído de um relacionamento, dentro eu juntei as duas situações e fiz uma música lá. Você lembra da música? Mais ou menos. Dá uma palhinha aí pra ver se amolece o coração da galera. Deixa eu ver se eu lembro. Pera aí, eu vou ter que cantar ela toda. Enquanto isso, eu só vou dar oi aqui para Ayla Bianchi. Obrigado mais uma vez pela tua contribuição. Marcos Araújo, dizendo a opinião dele sobre o Wallace. O Matheus Daldosso fala para ele respeitar a Mônica, aquela coisa toda, tal. A Ayla Bianchi, nos Mariteus, te consideramos um padrinho. Obrigado por livrar o Matheus da Duda. Agora ele encontrou uma mulher digna para casar e ter filhos. Olha aí, ó. Era isso que eu falava, né? Direto. Não falando da Duda, mas a situação que o Matheus também. Mas você falou pro Matheus se afastar da Maria. Lembra que você chegou e falou alguma coisa assim? Não, alguma coisa assim, cuidado, que alguma coisa assim. Não, cuidado. Porque não é o que você tá muito falando, reativo, cara. Pô, mas é claro. Parece que era. Não, desculpa. Não. Era outra pessoa que tava dentro da fazenda, não era você. Mas é porque você falou pro Matheus se afastar da Maria. Não falei. Tu falou o quê? Aí sim. Aí você me perguntando fica mais fácil ficar claro as coisas. É porque vocês perguntam umas coisas colocando palavra na boca. Isso não é legal. Não, mas a gente passa uma visão do que a gente assistiu, Wallace. Todo mundo, desde comentarista, torcedor, e que inclusive pode gostar de Dudu, pode não gostar de você. Eu, por exemplo, acho que você foi um péssimo participante, mas é uma opinião minha. E aí a gente fala, teve um momento que você chegou a falar você sabe que não vale de nada pra mim, né? Tanto faz, pode ser eu gostar ou não gostar. Exatamente. Que vale o público, você não gostou, tem pessoas que gostaram. Exatamente. E assim não funciona. Mas você me parece o tempo inteiro um cara reativo demais, cara. Parece até que você não tava na fazenda. Oi? Bem mais que a sua participação. Não, tanto é que eu saí contratado. É? Assim, ó. Gente, então, eu acho que... vai me contratar pra cantar? Não. Você saiu na primeira semana, você foi o primeiro eliminado. Fui o primeiro eliminado da Fazenda. Dentro do jogo você foi melhor que eu. Agora, dentro do seu comportamento, o meu foi muito melhor. Não, é porque você não teve tempo, né? Não, pode ser. Mas aconteceu, eu falo com fatos. Mas deixa eu responder a pergunta dele. Só um detalhe, cara. A gente participa na Fazenda e a gente tá disposto a receber crítica
e elogie. O nosso papel aqui é perguntar. Exato. Você falou pro Matheus se afastar da Maria? Aí sim, essa é a forma correta de fazer Pô, a mas pergunta. tu não falou nada. Não, falei, mas eu não mandei Matheus se afastar da Maria como você Sim, não citou falei, no início. mandou, perguntei. Você falou... mandou o Matheus se afastar da Maria. Você não, falou de isso? certa forma você mandou também. Não mandei. Eu pedi para ele se posicionar, porque a Maria participava de um grupo no qual ele estava se relacionando com ela, o grupo estava virando as costas para ela e era a responsabilidade dele assumir essa rédea aí, porque em nenhum momento que chegasse um Resta 1, onde tivesse eu, a Maria e o Matheus, eu jamais aceitaria que ele me salvasse. Porque como é que ele vai estar dormindo com a menina, beijando a menina todos os dias e vai chegar no Resta 1 e vai me salvar? Então como é que eu vou dar prioridade para uma pessoa que eu sei que não tem prioridade comigo e, tipo, eu já jogava com a Carol e a Kate. E fomos bem claros um com o outro. Se um dia chegar eu e a Carol, eu sabia que a Kate ia salvar a Carol, vice-versa, a Carol ia salvar o Kate, tava tudo certo. Então tu sugeriu, de certa forma? Saí desse meio, comecei a jogar só com o Matheus começou a se relacionar com a Maria, e eu disse, Matheus, não dá certo a gente jogar porque... Tipo, não tem como você conseguir me proteger e proteger a Maria. Já é difícil a gente se proteger só. Como é que você vai se proteger, me proteger e proteger a Maria? Esse foi um momento. Mas lá no trato dos animais, você chega a falar pra ele, não sou teu irmão. Lembra que você falou? Não sou teu irmão, não sou teu pai. Pô, se afasta da Maria. Tu sugeriu pra ele meio... que ele realmente decida o que é que ele quer fazer. Porque o jogo já estava, não sei o quê, com 2 meses de programa. Matheus estava relacionando com a Duda, saiu... Colocou a cabeça de fora no jogo, quando se afastou da Duda ali, do grupo, de tudo, que como as meninas mesmo falavam que ele só ficava com o boné baixado ali, isso é verdade, por mais que ele verbalizasse muito com o Brasil, assim que ele falava, ele dizia que verbalizava muito com as pessoas aqui fora, mas saiu da Duda, começou a jogar dentro do jogo, apareceu, depois começou a se relacionar com a Maria, já ficou ali dentro do quarto, naquela coisa que a gente sabe que o público aqui fora não gosta desse negócio o tempo todo ali. E eu tava jogando com o cara, fazendo coisas que eu contava com o cara, mas que atrapalhava no momento que ele tava ali na intimidade. Eu não ia estar o tempo todo, ei, macho, vem cá, ei, bora ali. Então eu digo, irmão, se posiciona, porque tu tá com a menina, então tu tem que se posicionar. Pega na mão dela e diz, meu filho, vamos embora, vamos pra frente. Agora... E vou pra mim de boa. Agora, a partir do momento que você fizer isso e se arrepender, aí já deu ruim pra você. Chegaram várias mensagens aí, agradecendo o Matheus Daldoso, que também tá por aqui, a Ayla Bianchi, dizendo, a gente já leu, a Drica mandando a sua participação aqui, o Léo Wallace, responda por que você negou várias vezes, então que pediu o selinho à Duda várias vezes. Inclusive nos apontamentos, como se ela que quisesse o selinho, disse o Léo. Como é o Wallace, responda porque você negou várias vezes, então que pediu o selinho. Certo. Era uma brincadeira, o Léo, né? Onde existia um contexto que a Carol começou a caionar e eu lancei a brincadeira ali. Já que ela chamou a Carol, fez a Carol me dar um selinho ali, eu pedi para ela não chamar, que ela sabia que eu estava no fumódromo para não realmente participar desse movimento da Carol. E eu disse, Duda, já que você me colocou nessa situação, agora vamos todo mundo sair dando selinho aqui na zoeira e vamos começar por nós dois. Foi uma brincadeira onde deu todo só que esse tem a ver, posso puxar o fio da meada, porque tem a ver com esse superchat? Por favor. Aliás, é importante para todos nós que trabalhamos com a comunicação estarmos sempre aprendendo, evoluindo e nos desconstruindo. Né? Teve uma formação de roça, se eu não estou equivocado, ou dinâmica de apontamento, que a Duda vira para você e fala assim, Wallace, prefiro ser lésbica a ter que te beijar. Aí você diz pra ela assim, esse termo está em desuso. E aí eu, do alto da minha ignorância, eu sempre conheci uma mulher que tem atração física por outra mulher e somente outra mulher, é uma mulher lésbica. Aí você diz que está em desuso. Como é que fala uma mulher que gosta de outra mulher? Então, o primeiro ponto foi ela falar que preferia, né? E ser homossexual não é preferência, as pessoas nascem assim. Não, mas ela disse que preferia ser lésbica a ter que te beijar. Mas não é preferir, não tem preferência em ser lésbica ou homo, né? É isso, as pessoas nascem dessa forma, não é uma preferência. Você não hoje está aqui dormindo, amanhã eu quero ser gay. Não funciona dessa forma. Não, você condição, nasce sim. assim, exatamente. Né? Esse foi o primeiro ponto. O termo foi o próprio Valério, né, por eu ter falado, rapaz, esse negócio de preferência, e é assim, do nada você prefere ser... Não, e o termo lésbica nem se usa mais, a Maria e o Valério falou. Eu disse, vocês têm certeza disso? Conversei até com o Fabiano, eu digo, esse termo realmente não se usa, mas lá fora não se usa. Eu disse, certeza? Pronto, eu ia falar em relação à preferência, que as pessoas nascem assim, não é uma preferência ser homossexual, você nasce dessa forma, né? E
Por eles terem falado que não se usava mais esse lésbica, eu fui e coloquei no momento do meu posicionamento coisas que não é nenhuma novidade lá dentro, né? Porque o Dudu realmente desenha até o que elas falam 24 horas. Então tá tudo bem eu pegar um pedacinho e querer fazer a mesma coisa. Ô, Wallace, eu acho que você no começo do jogo, dando minha opinião pessoal agora, você foi muito bem. Se você analisar, por exemplo, teus primeiros dias lá, eu não me lembro qual foi o dia da treta com o Shaya, mas ali a gente aqui fora falava, olha, o Wallace, esse cara tem chance de crescer, porque você se posicionou firme ali contra o Shaya, de alguma forma você criou uma situação. Só que depois disso, eu não sei o que aconteceu, mas você meio que vira uma chavinha e aí todo o teu esforço, a tua energia, a tua concentração, ela é direcionada para as mulheres. E você só começa a brigar com mulher. Mulher atrás de mulher. É Ioná, é Duda, é tudo. Aí fez uma fila. Eu acho que não é bem assim, não. Eu quero que você possa ter oportunidade de esclarecer assim. Você tem conhecimento que o teu comportamento é diferente entre homens e mulheres? Entre homens? Como assim? Não entendi. Você trata as mulheres de uma forma diferente com as quais você tratou os homens? Não, eu trato você tem essa noção? Eu trato com respeito quem me respeita. Né? Se alguém vem gritar comigo, eu vou tentar manter a linha, mas aí eu sou ser humano também. Eu não tenho como ficar aguentando desrespeito o tempo todo, preconceito, as pessoas me atingindo, tentando me atingir com tudo, falando do meu cabelo, falando das minhas pernas, falando da minha altura, falando do meu sotaque, o tempo inteiro ali me coagindo dentro da casa e eu ficar calado. Por que eu tenho que ficar calado? Por que eu não posso me defender? Por que eu não posso gritar com quem está gritando comigo? Mas você tem na tua... E a questão, só para finalizar, a minha resposta, na verdade, claro. Os homens, o único homem que gritou comigo lá dentro foi o Shaya. E a resposta, que nunca tratei na minha vida uma mulher da forma que eu tratei o Shaya e nunca tratei nenhuma mulher lá dentro da forma que eu tratei o Shaya. Isso não é mérito mas pra ninguém, então não, né? não é mérito, mas é bom deixar as coisas claras, porque você falou que eu comecei a falar só com mulher, não com os homens. Então, o único Todas as suas homem, brigas foram com mulheres. Mas por que as mulheres brigavam comigo? É diferente. Por que eu briguei com a Ioná? Porque a Ioná me acusou de assédio. Por que eu briguei com a Saori? Porque a Saori, do nada, levantou uma pauta de agressividade. Por que eu comecei a brigar com a Carol? Por ter tentado ajudar ela várias vezes e ela sempre me dar patadas, o tempo inteiro. A primeira vez foi quando ela veio querer que eu me afastasse da Gabi Spanik. Eu disse que não ia me afastar, mas eu não jogo com ela. Ela disse, mas Carol, eu também não jogo com ela. E ela... Num momento eu cheguei pra ela, quando ela acolheu a Ioná no início de tudo, eu disse, olha, se afasta da Ioná, porque senão a gente não vai ter amizade. Em nenhum momento eu disse isso. Muito pelo contrário, eu falei, a Ioná vai fazer com você a mesma coisa que fez comigo. E fez. Segunda vez foi quando o Fernando teve uma atitude que eu não gostei, cheguei a conversar com ele e fui conversar com ela. Eu digo, olha, abre o seu olho, porque o Fernando aqui não vai ser legal com você, você vai se arrepender, e deixei bem claro que ia me afastar. E ela não me ouviu, me tratou mal novamente. Então... as mulheres que se viraram contra mim e ficaram me perseguindo lá dentro, e eu não tenho por que não me defender. Sim. Certo? Fui agressivo em algum momento ali, estressado, fui. Só que tem um ponto muito importante lá dentro. Deixa eu só, antes desse ponto, te perguntar uma coisa. Você sabe definir o que é machismo? Se eu te falar assim, define o que é machismo. Define pra mim, Wallace. Machismo? Mas, o que levantando é no geral, né... eu tive atitudes machistas lá dentro. Porém, as mulheres também tiveram comigo. Não, mas eu não tô nem te julgando. Eu tô querendo entender a tua cabeça. Eu tô querendo enxergar o seguinte. Porque atitudes machistas, a gente vê isso na sociedade, e eu não tô aqui querendo fazer nenhum tipo de lacração, porque eu detesto isso. Mas eu vejo com muita preocupação a tua falta de conhecimento do que é uma atitude machista, porque é o que você está exemplificando aqui. Você, no momento em que diz o seguinte, se uma mulher gritar comigo, eu vou gritar com ela também? Não, eu vou tentar manter minha linha, mas eu sou ser humano. Eu falei. Não, mas não foi o que você tentei fez. manter a linha, você gritou mas uma mulher. hora... Não, eu tentei manter a minha linha. A essência do machismo é exatamente essa. Não, eu tentei manter a minha linha, mas as pessoas também não me perdoaram lá dentro em nenhum momento. Ficavam em cima de mim o tempo todo. E ali é uma panela de pressão. Você não consegue se controlar o tempo todo e manter uma linha com 3, 4 pessoas 24 horas na sua cabeça ali. Eu tava às vezes eu conversava com uma, chegava às 3.
Eu tava conversando com uma, chegava a alcateia todinha, que eu comecei a chamar elas de alcateia, que elas só andavam em alcateia e brigando em alcateia. Se eu tava num posicionamento com uma aqui, chegava outras 3 e todo mundo me acuava ali o tempo inteiro. Se começava uma discussão com o Carol, chegava Saúl, chegava Duda. Então, poxa, eu sou ser humano também, eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de coisa e ficar quieto. Extrapolei em algum momento, extrapolei, mas elas também fizeram a mesma coisa. Entende? Então, eu respeito quem me respeita. Eu não tenho obrigação de respeitar quem não está me respeitando. E todas as minhas reações foram depois das ações que elas tiveram comigo lá dentro. Gosto quem gostar, quem não gostar... Ora, Wallace, uma dúvida, né? Você é muito bem assessorado, gosto muito da sua equipe, né? O Jeff, o Marcos, aliás, estão aí, um beijo pros dois. Eles devem ter te passado, né? Quando a gente colocou aqui, o Cairo te fez uma pergunta e eu fiz uma brincadeira aqui, falei, não importa a opinião do Cairo, né? Importa a opinião do público. E aí você fez assim, não... Só um detalhe, a minha opinião importa sim, não, tá? Sim, Tem muita gente que gosta da minha opinião, claro, se baseia nela, e eu acho que eu sou um profissional de alto gabarito. Não quero me achar não, mano. Porque esse negócio de opinião sua não importa, agora, vocês já estão me esculachando. Agora eu vou revelar. Aliás, o Cairo, pra realmente, você é um grande... minha opinião importa sim, tá, você é um grande profissional. Você é um grande profissional. Porém, a sua opinião naquele quesito, naquele ponto isolado que você citou, sobre a minha participação no reality. Minha opinião é pra mim, aquela... pra mim, ali não importa. Não é falando no geral. Só complementar minha pergunta. Onde você quer chegar? Não, vou chegar onde você vai chegar. Onde eu vou chegar com dados. Eu vou chegar com dados. Aliás, só dizer aqui publicamente, como eu falei, a opinião do Cairo não importa, o que importa é do público. Cairo pra reality show, o melhor do país. Ninguém comenta reality como o Cairo Show. Como o Cairo Show. Não vai. Como o Cairo Show. Vamos lá. Em cima do que, né? Vamos lá. Vamos pra pergunta aqui. Você teve uma votação expressiva, como eu disse até no começo da live, você saiu com 31%, mas, né, você deve ter buscado informações que esses 31% não eram de pessoas, né, a grande maioria, que se identificaram com o jogo do Wallace. Foi a torcida do Dudu querendo se vingar da Duda, que votou expressivamente aí para que você pudesse, de alguma maneira, eliminar a Duda. E aqui eu tô com um dado, né? Tô aqui dos participantes mais rejeitados. Qual que é o site? Aqui é o Notícias da TV. Você é o participante mais rejeitado com 40%. Tem a lista aqui de todos os participantes mais rejeitados. Aí eu vou te perguntar, né? Então, com um dado municiado aqui, por que o público não entendeu, então, o seu jogo, Wallace? Faltou comunicação? As pessoas não souberam fazer a leitura correta do que é o jogo, do que é a personalidade do Wallace? Tá todo mundo louco da cabeça? O que aconteceu para uma rejeição tão alta? Se doeu, né? Saiu no primeiro. Mas tem pertinência. Não, mas não tem a ver. Eu já fui julgado, Wallace. Eu já fui julgado. Se eu não posso entrevistar mais ninguém aqui. Não tem nada a ver. Eu vou te responder. Eu já fui julgado. Eu vou te Eu tô na responder. condição de uma profissão que eu estudei pra estar aqui. Né? Entendeu? Mas dói realmente. Lógico que dói, né? Eu chorei, fiquei depressão. Isso com certeza. E ouvir novamente assim, né? Claro, mas a minha pergunta pra você não tem a ver com a minha participação. Claro. É sobre a sua participação. Sim. Então, de onde é os dados aí? Notícias da TV. Notícias da TV. Site com credibilidade, vai detonar o site certo? aqui. Não, só uma pergunta. Vamos lá. Como tem pessoas que gostam, como tem pessoas que não gostam, eu acho que em relação a tudo que aconteceu, onde eu comecei a me perder dentro do jogo e realmente perdi o sentido do que era válido ali dentro, foi quando a Ioná voltou da primeira roça. Né? Porque, tipo, eu pensei... Se fosse eu fazendo isso lá dentro com uma mulher, nem lá eu estaria, né? Nem na roça teria dado tempo para chegar, já teria saído muito antes. Aliás, nós questionamos a Ioná sobre isso aqui. Depois não, você eu puxa sei. a fita. E naquele momento ali, eu acho que a internet, muita gente ficou do seu lado. Mas eu vi. Acharam que ela esvaziou o pauta. Não, mas eu vi. E eu perguntei pra Ioná, e se o Wallace mostrasse o pênis dele pra você? Não, a Mônica falou isso exatamente. Aqui, mas eu vi que foi realmente abraçado e teve uma divisão. A maioria realmente não concordou, até porque não tem como concordar com aquilo, né? Pelo amor de Deus. Mas, porém, se potencializaria muito mais se fosse um homem fazendo. Isso é fato. Claro. Nós sabemos disso. Né? E respeito, aceito, até quando acontece com a gente, né, ali, como aconteceu comigo, aí você vê que realmente essa desigualdade, realmente, quando a gente passa por uma situação como aquela que eu passei, você vê que é muito ruim você ser injustiçado por uma coisa que você não fez. A minha rejeição, eu acho que ela começou a ser criada a partir dali. Porque eu comecei a perder a noção do que realmente seria válido lá dentro. Vendo o Carol agir daquela forma,
bate na roça, volta. Aí comecei a entender, não, mas calma, pro jogo realmente isso aqui é bom, pro momento, entretenimento, a galera gosta. Imaginem todo mundo na paz aqui, ninguém vai querer isso. Realmente tem que ter uma movimentação, claro, uma peça. Mas aí começou a fazer várias coisas lá dentro, e bate na roça, volta. Ioná também fazendo várias coisas, bate na roça, volta. Saori começou a fazer, bate na roça, volta. Então você começa a ver que realmente o que vale lá dentro é quem mente melhor, quem xinga melhor, quem cria uma novela melhor, quem se sai melhor em algumas situações, às vezes que não tem nem razão, mas às vezes por um comportamento que eu tenha tido no momento que eu tinha razão naquela situação, mas por um comportamento, por ter sido de um homem, que foi potencializado muito mais, coisas que as mulheres bem pior fizeram lá dentro comigo e com outras pessoas e com elas mesmas principalmente, mas até aí tudo bem. Então foi aí que eu comecei a me perder, em perder a noção do que realmente dentro de um reality é válido. Eu vi que muitas coisas as pessoas gostam de assistir dentro de um reality. Fonseca. Coisas que eu jamais compactuaria. Você disse que foi reativo e agressivo com pessoas que foram reativas e agressivas com você. A partir de agora, até as perguntas que eu fizer, eu vou trazer os vídeos já antes para contextualizar, para não ser chamada ou de mentirosa ou para dizer que eu tô pondo palavras ou inventando situações. Então, Wallace, eu vou trazer um momento. Eu vou trazer um momento. Eu não chamei a Ioná de velha. Não, só questionou a idade dela com a maturidade, dizendo que aquilo não era um comportamento para a idade dela. Mas não chama ela de velha. Tá bom, entendedor? Meia palavra basta. Não, Mas não. tudo bem. Outro momento, você foi intimidar a Ioná na casinha da árvore. Ali, ela não tinha sido agressiva com você, ela não tinha gritado com você, ela não foi atrás de você, foi você que foi atrás dela, olha só. Ai. Cadê a... Eu já estou na roça, né? E por aí vai toda a situação de eu estar na roça. Se a justiça não começar por esse programa, eu garanto pra você, Ioná, que lá fora ela vai te encontrar. Tudo bem. Tá? Ok. Um dia eu não consegui me defender de pessoas como você. Sim. Mas hoje eu vou te mostrar Sim. o homem que aquela criança virou. Tá bom. Tá? Ok. Pronto. Cadê a nossa conversa antes daí? Pode colocar mais uma vez, Lex, só pra gente pegar o inicinho, por favor? Que aqui pra gente não liberou. Eu já estou na roça, né? E por aí vai toda a situação de eu estar na roça. Se a justiça não começar por esse programa, eu garanto pra você, Ioná, que lá fora ela vai te encontrar. Tudo bem. Tá? Ok. Um dia eu não consegui me defender de pessoas como você. Sim. Mas hoje eu vou te mostrar Sim. o homem que aquela criança virou. Tá bom. Tá? Ok. Pronto. Sem dar a minha opinião, porque eu não preciso ser atacada, mas eu queria entender o que você quis dizer para a Ioná com essa fala, de que a justiça iria encontrá-la e que ela veria que o homem, né, o menino virou homem. Que intimidação foi essa? Então, antes daí dessa conversa na Casa da Árvore, tivemos uma conversa no deck, né, bem importante, na qual eu gostaria muito que fosse passado, mas eu tenho certeza que pelo pouco que eu já vi, né, em alguns cortes, algumas coisas, essa conversa ela não vai ser passada aqui principalmente. Tivemos uma conversa lá no deck onde a Ioná desmerece tudo que fez comigo, né, e realmente não tá nem aí dizendo que doía nela. E é mentira quando ela fala que dói nela. Porque antes dessa conversa aí, eu já tinha chorado muito depois da minha conversa com ela lá em cima do deck, aonde eu fui para a lavanderia, fiquei chorando lá bastante, depois que ela dizendo que doía nela também. Isso foi mentira, porque quando ela voltou da roça, quando ela fez a situação toda, ela passou uma semana fria, quietinha, não falava comigo, não chegava perto, se manteve ali no quadrado dela. Quando ela foi pra roça e voltou, ela já começou a falar, esse cantorzinho, não sei o quê. E as pessoas chegam, o Fernando foi um dos que chegou, olha, a Ioná vai começar a te atacar de novo. Fica ligado. Eu disse, por quê? Ela já tava na piscina já falando de tu ali, não sei o quê. Eu digo, então tá certo, tá bom. Quando foi que ela começou a se aproximar da Raiz, se aproximar de todo mundo e se aproximar de mim, que era uma coisa que eu deixei bem claro pra ela, eu digo, olha, eu te perdoei, mas não esqueci. Segue a tua vida que eu vou seguir a minha, não chega perto de mim,
não conversa comigo, que eu posso escolher com quem eu quero conversar, Mônica, com quem eu quero a proximidade. Isso é um direito meu. Com certeza. Ninguém tem o direito de opinar sobre o que eu acho que é melhor para mim. Inclusive, eu sou uma defensora de que vocês lá dentro podem recalcular a rota o tanto que quiserem e que puderem, porque é um jogo valendo 2 milhões de reais. Então, exato. Mas quando você chega na Ioná, que estava ali fazendo o VTzinho dela... Vamos lá, ela não, VTzinho não. Ela foi tentar reformular uma conversa que a gente teve. Ela fazia muito isso, de ir pra mas esse momento aí foi... Calma, Wallace, Mas você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo. Que ela, antes de você chegar ali na casinha da árvore, ela estava falando sozinha. Ela não estava... ela não foi lá gritar na sua cara ou te ameaçar de alguma coisa. E o que ficou muito claro para quem assistiu a esse momento foi que por que o Wallace saiu lá do conforto da onde, sei lá, ele estava para vir intimidar a Ioná? Mônica, qual era a tua intenção fazia com um isso? minuto que a Ioná tinha descido para ir. Tá. E 1 minuto atrás que ela desceu para a casinha da árvore, ela estava comigo lá no deck. Então não saí do meu conforto. Até porque a minha conversa com ela foi bem desconfortante. Para quem assistiu e sabe muito bem do que eu estou falando e as palavras que ela usou na nossa conversa. E ela desceu para a casinha da árvore. E em seguida eu fui lá para concluir a conversa, porque ela me deu as costas e saiu. Ela falou como sempre. Quando ela perde os argumentos, ela mete a louca e sai, como ela sempre fez. E eu fui lá só para finalizar a conversa. E quando eu cheguei para ela e falei que um dia eu não pude me defender, porque o que a Ioná fez comigo no início do programa foi uma coisa que eu passei uma fase da minha vida que eu não quero nem entrar em pauta aqui, não quero nem conversar sobre isso. Então ela despertou uma coisa em mim, um pesadelo que eu fugia há muitos anos, e ela não sabe literalmente, de fato, o que ela me causou ali dentro no início daquele programa. Quando ela chega para mim e desmerece toda a situação, desmerece toda a minha dor, falando que o Brasil tá nem aí para isso, então vamos ver na roça. A sua dor seria essa acusação de agressão que você disse? Não, de assédio. De assédio? Sim, exatamente. Né? E depois de ter me assediado, principalmente, que é o ponto onde eu passei quando criança. E ela fala, as pessoas começaram a me atacar por sua causa. Eu digo, por minha causa, Ioná? Você que causou isso com você mesmo. As pessoas te atacam muito mais do que eu te ataquei aqui dentro com a minha dor. Porque você me causou uma situação na qual eu usei muito menos. Todo mundo aqui te apontou com isso aqui dentro. Todo mundo usou e falou sobre isso muito mais do que eu. Porque eu queria era fugir dessa situação. E se vocês perceberem, depois de tudo, eu nunca apontei a Ioná, eu nunca votei na Ioná, eu fui o único que votei na Ioná depois que aconteceu isso. Nunca fiquei pegando em pé de Ioná, como ela falou que eu a perseguia, e era mentira isso. Nunca persegui Ioná, nem ninguém, nem lá e nem na minha vida, que eu tenho que fazer. Então, ela chegou a me culpar, dizendo que era Carol que estava fazendo a minha cabeça para eu ser contra a Ioná, como se eu já não tivesse nenhum motivo para ser contra a Ioná. Como que a mulher faz um assédio comigo, comete um assédio, me acusa de assediador em seguida, que foi uma coisa que foi pior, porque como eu já falei em outro programa, aquela situação que a Ioná fez, onde ela mostra os peitos, eu nem levei como assédio. Eu levei como uma loucura de reality. Eu digo, caramba, que negócio doido. E, tipo... Nós também ficamos assim, aqui do lado de fora. Depois eu comecei a rir com a situação, minutos depois, meia horinha depois ali, eu comecei a rir com a situação e... Caralho, que negócio doido, isso vai endoidar lá fora. E eu ficava rindo, porque foi engraçado. Quando vem todo mundo, a Ioná te acusando de assédio. A Ioná fala que você assediou ela. E ela chega lá embaixo falando para os meninos. Onde ela me acusa injustamente, onde ela coloca a minha integridade física em risco, porque se ela fala... Porque se nós aqui, nós estamos em um ambiente, a Mônica chega falando que foi assediada em algum lugar, e ela aponta para aquele cara. O que é que a gente vai fazer de imediato com aquele cara ali? Vai acuar ele, vai abordar ele. Então eu poderia ter passado por isso lá dentro injustamente. Mas isso eu fui percebendo depois, todas as possibilidades do que ela fez comigo que poderia ter acontecido. Então ela fala pra mim que foi a Carol que me fez minha cabeça pra ser contra ela. Sendo, tipo, ela nega todos os motivos que eu tenho pessoais com ela. E com isso ela vira as costas e desce pra casa da árvore e eu vou e falo isso daí. Você pretende processar, Ioná? Cara, quando você diz que a justiça, pra ser bem sincero, iria encontrá-la aqui lá fora. Dentro, eu já achei que isso já estava feito aqui fora. Né? Pela minha equipe também nem sei, nem procurei saber, para você ter noção, nem procurei saber ainda.
Mas, de fato, eu não sei o que é que eu pretendo fazer ainda, não. Perfeito. Não, agora só um detalhe, né? Não, nem pergunta, só um detalhe. Concordo, né? Não, eu quero que você fale de T-Power. T-Power. Não, então só um adendo, dá rapidinho? Dá tempo? Não, Rapidinho? mas assim, voando. Voando. Não, porque você disse assim, né? O assediador. O que as pessoas fazem com um cara que tem fama de assediador? Vão acuar o cara. Concordo com você. Agora, só uma dica. Né? O talarico, não é meu amigo aqui na rua, meu irmão. Pegou a mulher do fulano, mas não é meu amigo. Aqui na rua o negócio fica louco também, né? Não é só mulher de amigo que dá problema Mas também. você pega a mulher de alguém, né? Quando você pega a mulher de alguém, quando tenta pegar mas também. Quando a mulher é solteira, não dá em nada, não. É? Tá bom. T-Power! Vamos de T-Power agora, Bruno. Vamos lá! Chegou o momento T-Power. Olha só que dica maravilhosa que eu tenho pra todos vocês, principalmente homens, Cairão, acima dos 40 anos de idade. Que é normal, né, ter uma queda nos índices de testosterona. Aí o que acontece? Falta de libido, né? Relacionamento vai pro buraco, né? Falta de confiança, falta, né, daquela autoestima, mas tem solução. T-Power é um produto revolucionário que tem transformado a vida de milhares e milhares de homens. Vamos ver o recado aí da Joy e na volta a gente continua debatendo. Vai lá! Fala, Bruno Tadálamo! Não, é Tálamo. Ah, é Tálamo? É. Ah, tá, é que me fez lembrar de um negócio que faz muito mal, inclusive. Tem vários efeitos colaterais, é o rosto pegando fogo, uma sensação de queimação nas orelhas. Meu amigo, se você já passou por isso, eu vou falar de um produto agora, que você vai voltar a ter aquela confiança, aquela pegada. Você aí, ó, que tá assim, 2 sanfonadas, acabou o forró. Tá estourando champanhe antes dos fogos? Calma! Tem solução que é com T-Power. A solução natural que você precisa para ter mais potência. Perdeu a libido? Chega uma certa idade que o homem nem comparece mais. O negócio virou amizade, né? O namoro virou amizade, não tem mais aquela pegada de antes. Então, com o T-Power, você vai se sentir de novo lá na época que você tinha 20, 25 anos, na época do início do relacionamento. Esse produto aqui é diferente porque é natural, aqui tem sapolinas, princípios ativos do fenogrego que vão agir no seu organismo, aumentando a testosterona, o vigor, a energia. E ó, não é só na cama não, é em todas as áreas da sua vida. O homem pode usar, a mulher deve usar. Você vai ligar agora nesse número que aparece aqui, o 0800 591 4564, 0800 591 4564. Não paga ligação, tá? Não paga ligação. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E aí é o seguinte, tem esse rádio de presente, ó. Esse rádio aqui, ó, você vai ganhar se você ligar agora. Tem o nosso seca-barriga e 70% de desconto. Então é só você ligar, 0800 591 4564. É mais potência, é mais confiança, é você feliz no seu dia a dia com T-Power. Ah, muito legal. Aliás, né, a central de relacionamento da Joy tá esperando a sua ligação de braços abertos. Entre agora através do 0800 591 4564. Entre em contato, adquira já esse produto que tem transformado a vida de milhares e milhares de homens. Quer voltar a ter confiança? Quer ter aquela pegada? Quer ter power? Ter power, Paulo Matias. É isso mesmo, meu amigo Bruno Tálamo, pedindo desculpas para vocês aqui dessa minha voz horrorosa. Tá faltando muito T-Power. Tomar T-Power. Tá muito A voz tá T-Power. sem T-Power. Pois é, vamos terminar de ler as mensagens aqui que chegaram, só pra gente prestigiar toda a nossa audiência, Se por quiser favor, ajuda, a gente Lequezinha. ajuda também. Quero, você ajuda, Moniquinha, por favor. Paramos aonde? Sobe gente mais, parou- Leque. Caraca, tem Nossa, muita tem mensagem, hein? É. Wallace, vamos fazendo assim, a gente vai lendo. Vai e dando aí, se ritmo. você quiser responder alguma coisa, você diz, eu quero responder essa. Tá, Certo? mas pode soltar ali também? Solta aqui, Leque, Pode, por favor. sim. Ele vai Pode jogar, ele vai botar jogar ali ali. também. Matheus Daldosso, se quiser, termino o que o Chay Fala, fez Bruno aqui Tadálamo! embaixo. Cléo Marques, amo vocês, turma. Paulo, sou sua fã. Matheus Daldosso, Obrigado, Cléo. fez M, assume, pede desculpa e bola pra frente. Kate 70, Deus me livre um homem como esse, o Wallace. Davi Souza, beijo pra você, obrigada pelo superchat. Marcos Araújo, xingamentos não, tá, pessoal? Opinião são sempre bem-vindas, críticas também, perguntas também, mas xingamentos a gente não vai ler. Beth Roche? Beth Roche. Quando o Wallace fala... Beth Crochê. Beth Crochê. Beth Crochê. Muito Ou melhor. vocês são piores que eu, né? Beth C. Roche. Beth Crochê. Beth Crochê, beijo pra você. Quando o Wallace fala, que falou da Saori sobre as carícias, foi uma reação dele após ela ter falado sobre o medo dele. Porque ele não respondeu ela no mesmo nível. Precisava humilhar tanto a menina?
Isso não é ser agressivo? Quer responder, Wallace? Responder essa daí. Rapidinho só, tá, Wallace? Tá, Que a gente tem muita mensagem. minha intenção não foi humilhar a Saori, e humilhação, se eu cheguei a humilhar ela citando um ponto onde eu achava incoerente ela falar que tinha medo de mim, então ela me humilhou primeiro. Então, desculpa pra quem pensou assim, e é isso, bola pra frente. Santos dos Vaz Paulo, por que ele não reafirmou esse diálogo depois que virou amigo dele? Eu fui bem claro com o Matheus, disse toda a conversa, sem tirar, sem colocar nenhum ponto, porém o corte que está sendo mostrado já entra de, quero um selinho. E quero um selinho ali, aquela minha fala, veio uma pergunta dela antes me chamando para Londres. Eu disse, não, eu quero um selinho. E em seguida ela fala, não, aqui não. Então o corte ali não está o nosso papo inteiro. E eu gostaria muito, se um dia esse vídeo chegar na mão de vocês, coloque ele aqui, pode me chamar novamente. Perfeito. Se quiserem que eu venha. Claro. Com um vídeo completo. Sussu Monteiro, só passa o Dudu de Santo nos cortes. E de santo ele não tem nada. Fátima Carvalho, beijo pra você. A Fátima diz, boa tarde, meus amores. Esse cara ainda mente. Ele queria a Saori ou a Duda. O cara foi passado pra trás e tá com o ego ferido. Duda disse, Matheus é seu amigo. Thaís Ventura, beijo pra você. Natália Duarte, sou da mesma terra que você e tenho vergonha do que você fez lá dentro. Olha a forma que você, junto com a Martina, falou da calcinha da Saori, como se você fosse ginecologista. Foi muito feio, isso aí, como é o nome dela? Sobe um pouquinho pra gente ver. Leque, sobe só um pouquinho pro nome. Natália. Natália, então, Natália, realmente foi muito feia. Essa foi uma frase realmente infeliz aí, um comportamento que não diz realmente sobre mim. Peguei uma onda errada, onde todo mundo já estava ali falando, comentando, criticando, mas nessa minha, não justifica a minha atitude, nada que eu disser aqui, claro, não justifica. Errei da mesma forma, poderia ter ficado quieto e deixado só ela errando, me julgando e me apontando como ela vinha fazendo. Então, para mim chegar a esse ponto, já tinham acontecido várias e várias coisas dentro da casa que eu tinha passado, como injustiça, preconceito, enfim, série de coisas. Mas errei realmente, isso aí foi feio pra caramba. Sussu Monteiro, mais uma opinião dizendo do Dudu é o mais mentiroso e falso dessa edição e passa um pano. Ana Paula Mami, boa tarde a todos. Não usarei a palavra machismo para não parecer lacração, mas sim uma falta de educação e respeito. Wallace, não aceitamos você maltratar nossa diva, nosso time adorado do Link. Então, vamos lá, deixa eu responder a Ana Paula. Tudo bem, não, mas Wallace. eu quero responder. Ana Paula. Tem muitas, hein, Wallace? Vamos ficar aqui até amanhã. Mas não era pra me escolher a que eu quisesse? Não, sim, mas então, acelera o passo aí, por favor. Porque a gente precisa entregar. Não, é porque senão então, tem mas outros Ana Paula, programas também. A conversa começou daquela forma, porque ela falou, colocando palavras na minha boca. Então, sobre eu chamar a Ioná de velha, realmente ela estava mentindo. E eu não chamei a Ioná de velha, não tenho um preconceito algum com a idade. A única forma que eu quis criticar foi a imaturidade que a Ioná estava se comportando lá no momento. Foi só isso. Muito bem. Foxman, para as mulheres ele dizia, lá fora você vai ver. E no final, ele que está vendo. Ameaça e agressão psicológica sempre. A peruca queimou os neurônios. Rapaz, quase queimou lá dentro, mas não foi a peruca não, foram as meninas mesmo, viu? Porque o que eu passei lá dentro só Deus sabe. Mas quem assistiu também sabe que graças a Deus encontrei muitas pessoas aqui fora que assistiram e sabe tudo que eu passei, que não compactua também. Errei, acertei e faz parte do jogo, não fala sobre mim. É um lugar onde mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico, você realmente perde a noção e começa a se comportar de uma forma que quando você sai, você não se agrada. E não sou eu que vou só passar por isso, tá? Todos Muito eles, bem. quando saírem de lá, vão passar Quem por mais, isso. Mônica? Leque, uma lapada. Leque, acho que você pulou vários aí, por favor, sobe, porque senão depois o pessoal reclama nas outras lives que a gente não lê os comentários. Aí ó. Alicia Matos, Wallace, você viu o Dudu como um dos favoritos? Sim ou não? Lá dentro, jamais ninguém acha isso. Ninguém acha lá Lourdes dentro. Silva, Wallace, você é talarico, falso, agressivo em suas atitudes. Você é um mau amigo, queria beijar a Duda e não assume, amigo da onça. Se o Matheus se preservar, nunca mais chega nem perto de você. Lima Brito, Wallace foi um ótimo jogador. O Matheus e a Duda são dois malas. Esse cara tinha tudo para seguir para a final. Quer agradecer? Obrigado, Lima. Davi Souza, beijo pra você, obrigada pelo superchat. Noel Soares, Wallace, falaram muito aqui fora que você usa peruca.
É verdade ou mentira? Como é? Noelson, eu tive um problema de saúde, né, de alopécia em 2022, no caso onde eu perdi a frente do meu cabelo, né, não é a peruca completa, porém a frente do meu cabelo por conta da alopécia. E hoje, graças a Deus, me sinto muito feliz, me sinto muito bem, porque o meu bem-estar é muito mais importante que qualquer opinião. E deixo bem claro aqui, as pessoas já ri muito com os memes que fizeram, tá aqui memes. Mas deixo aqui bem claro que alguém que tenta me atingir com isso não vai me atingir, mas me preocupa muito as pessoas que ainda não se curaram dos seus traumas e dos seus momentos como esse que eu passei na vida. Então tem pessoas que ainda sofrem com isso, graças a Deus eu não sofro mais, graças a essa experiência incrível que eu vivi na fazenda. Me livrei dos meus traumas, me livrei das minhas inseguranças. Então, quando vocês pensarem em me atingir com isso, lembrem de outras pessoas que estão passando por isso, que passam e que ainda não se curaram. Eu me senti representado pela tua situação. Não fiz o que você fez no cabelo, Eu mas também. eu e Bruno Tálamo, a gente se também. sentia muito Por que representado. focaram no Luigi na hora? Porque só quem Enquanto o Paulo não tava tem falando, cabelo, focaram no Luigi, você viu? só quem não tem Foi cabelo e Alex, precisou né? fazer implante sabe do que você está falando, meu amigo. Isso é uma verdade. Obrigado. Agora, só uma curiosidade. A gente começou a suspeitar que você... Não porque parece ou porque... Super natural. De forma alguma. Mas porque você começou a tomar banho de touca, dormir de boné e Quando entrar na ganhou o piscina fazendeiro, com touca não, também. tem uma dúvida, né? Chapéu E aí foi fazendeiro. isso que entregou. Não, o chapéu realmente eu usei porque eu queria mesmo. Foi Mas isso que entregou, Mas não era- foi era porque medo de parece cair, ou não alguma coisa parece. assim? Não era medo de cair, é porque lá dentro... Descolou a peruca? muita O que gente, aconteceu, não. Wallace? Muita gente lá dentro, ou melhor, aqui fora, não sabe que lá dentro não se usa secador. Tá, gente? Lá a gente não pode usar secador por conta da captação do microfone, atrapalha por conta do barulho. E sem secador, até para quem já tem cabelo normal, sabe a dificuldade que é para fazer um penteado. Imagina uma prótese que ela é um pouco mais dura ali, mais densa o fio. Então eu uso o secador todos os dias. Tomo banho, molhei o cabelo, eu uso o secador. E por não ter secador lá dentro, complicava um pouco. Né? Então, quando as pessoas se preocupavam muito em saber onde eu fazia a manutenção, quando eu ia no reservado, que é o banheiro onde a gente fazia as intimidades lá, intimidades não, necessidades, né, intimidades. Que não deixa de ser uma intimidade. Não deixa de ser, né? Então era lá que eu fazia a minha manutenção, dentro do reservado, tá? Então, para tirar Você essa mesmo dúvida fazia aí. sem espelho, sem nada? Não, com um espelhinho, porque lá não tem espelho dentro do reservado. Eu usava um espelhinho lá de maquiagem, era luta. Mas dava certo. Mas não graças aconteceu a nada Deus. de, por exemplo, muita gente até questionou aqui, falou assim, será que a cola Não, ficou sem não. cola? Porque você ficou um tempão sem, só com touca, Então, e aí tomar depois, banho de depois a touca. touca você Então, ficou normal. é O que porque... Ô Luigi, você tá interessado? O que que é? Eu tô perguntando. Tu pega o telefone do médico dele e vai fazer, caramba. Tô curioso. Aqui nós estamos falando da fazenda, vocês como eu começam a acabei de querer ter falar. uma discussão capilar. Ô, aí. Luigi, Luigi, tem lugar de do fala. Aí é demais, hein, Olha, diretora? Wallace, eu até vou te Curiosidade falar. do povo brasileiro. Pô, pelo amor de Até vou te Deus, falar, eu né? até prometi pra nossa audiência que eu ia puxar a tua peruca. Pesquisei até no código, nos artigos, pra ver se eu iria preso ou Antes não. dele assumir, e a né? cada Antes dele 5 assumir. anos eu poderia cometer um ato como esse. E eu falei, olha, vou gastar no Alas. Mas como agora a gente já tem a confirmação, não precisou, viu, gente? Eu puxar Mas esse o cabelo negócio do do Alas. cabelo cacheado é verdade. Imagina se eu sofro chego muito pra... com cloro. né? Não é Imagina se eu possível. chego na internet e falo que vou puxar o vestido da Mônica. Vestido não, mas o cabelo... Não, mas não tem diferença. Mas é a mesma tudo coisa bem, pra mim. tudo Não, bem. mas Eu calma. tô É o te mesmo, falando é o uma- mesmo nível. Tá é o mesmo bem, nível. tá Calma. Não, mas é pra você ver, Pra né? gente- Dois pesos, duas medidas. Não, calma. Uma peruca é uma coisa, um vestido é outra. Não, mas é a mesma Nossa, coisa. mas É algo pegou que... ar, hein? Pegou ar, Não, puxar a mas peruquinha. é por isso que eu me comportei assim lá dentro. E a minha Porque as dúvida mulheres... foi pras cucuias, né? A Mas minha dúvida foi pras cucuias. Mas é Sua dúvida exatamente não é por isso que eu me importante, comportei Luigi. assim lá Sua dentro. dúvida Porque não lá é dentro as importante. pessoas são assim, elas falam que querem, mas não querem receber a Mas o Ana Wallace, Paula Mami, vamos de Vamos lá. superchat? Por isso. Vamos lá. Wallace, para Por de favor. dar esclarecimento, existem escolhas sim, podemos sim escolher com quem nos relacionamos. Não necessariamente uma pessoa não binária nasce assim. Algumas pessoas fazem escolhas. Acho que falando da situação da mulher lésbica. Daniele Prado, ele é preconceituoso, machista e se acha. Fabiana Souza, WA se lascou demais e viu que o Dudu é favorito. Hahaha. Cristiane, Paulo Matias, a situação do Alas é diferente porque ele foi atacado pelas mulheres. E não vi ele colocar dedo na cara de ninguém e nem aumentar a voz.
e nem eu torcia para ele. O Wallace segue em frente. Nesse ponto aí, é muito importante falar que é uma coisa que acontece muito lá dentro. Você que já participou de reality sabe. Por termos um microfone ali, né, que é pessoal para cada um, mas no momento de uma discussão, quando alguém eleva a voz ou você quer falar alguma coisa, não precisa realmente aumentar a voz lá dentro, porque existe o controle ali na mesa, né, de som, mas isso não passa na nossa cabeça no momento. Você acha que, tipo, se eu tô aqui, você fala mais alto, a impressão que dá é que a minha voz vai ser acuada. E você vai tapar a minha voz, as pessoas não vão me ouvir e vai ficar só a sua versão. E com isso você acaba elevando a voz, que foi o que aconteceu na votação ao vivo, onde as meninas começaram a falar no meu posicionamento e eu comecei a elevar a voz. Porque a impressão que dá é que a sua voz ela vai ser abafada. E você começa a querer levar pra... Moniquinha, eu vou só terminar aqui para a gente fechar agradecendo a Jan Assunção, a Cristiane Navarro, que também mandou a sua mensagem. Muito obrigado, Cris. A Lívia Lima, a Débora Noelle, a Daniele Prado, muito obrigado a todos que estão participando mais uma vez aqui do programa. A nossa Silvia de Carmo, a assessoria de imprensa, obrigado a todos que mandaram. A nossa Débora, eu mencionei a Débora, o Ronildo, a Maria do Carmo, a Vanessa Rodrigues, a Anis Marin, a Milena Araújo, a Thaís Fernandes, a Thaís Ventura, o Davi Souza e a nossa Anis Marin mandaram todas as mensagens. Muito obrigado a todos que participaram. A gente está com o tempo super estourado. Agradecendo mais uma vez o Wallace. Valeu, eu que agradeço. Pela sua participação. Eu agradeço de verdade, coração. Amanhã você está no Jogo das Plaquinhas, é isso? Jogo das Plaquinhas, 11h30. Muita coisa não deu tempo de falar. Hoje a gente vai trazer amanhã com Cairo e Luigi. Cairo, no caso, eu, né? Com o Luigi e eu, né? Cairo e Luigi. O cara fala dele na terceira pessoa. Amanhã eu respondo a pergunta do Luigi. Amanhã você já responde no Jogo das Plaquinhas, 11h30 da manhã. Mas antes, Mônica Fonseca, você pode falar do sorteio que vai rolar daqui a pouquinho, aliás, no mês de dezembro. Tá aí, né, gente? Estamos na última semana de novembro. É isso, a chance de você ganhar 50 mil reais. Já pensou? Que barbada, hein? Tá aqui do meu lado, ó. Você pode concorrer 50 mil reais em prêmios. Basta você se cadastrar no site bigpremioscasanova.com. Isso para você dar aquele upgrade na sua casa, na sua cozinha, sala, quarto das crianças, onde você quiser. 50 mil reais. Já pensou a reforma que você pode fazer? E o melhor, tá? Você pode concorrer a esse super prêmio sem gastar um centavo. Basta você ser inscrito aqui no Link Podcast, claro, né? Fazer o seu cadastro. Aproveita, compartilha essa live com outras pessoas, esse site também, porque essa promoção é por tempo limitado, hein? E o vencedor ou a vencedora da Fazenda 17 fará o anúncio da sortuda ou sortudo que vai levar esse baita prêmio para casa. Então, fique com a gente até o finalzinho da Fazenda, que você fica sabendo tudo o que acontece dentro da Fazenda 17. Lembrando que toda segunda-feira tem a nossa fogueira da Fazenda. E aqui a gente faz churrasquinho de peão, não passa ninguém. A gente aperta mesmo. A gente quer agradecer a sua audiência, pedir para você se inscrever no canal e, claro, né, na promoção que vai dar 50 mil reais para um linkado ou linkado. É isso aí, meus amigos. Acesse o site, entra nesse QR Code e vai participar, porque no final das contas, o vencedor ou a vencedora da Fazenda vai falar o teu nome e você ainda vai levar 50 mil reais para casa. Luigi Civale, aquele abraço. Bruno Tálamo, nos vemos por aí. Junto. Cairão, Moniquinha, um beijo pra você. Obrigado, Wallace, mais uma vez. Obrigado, você que ficou com a gente até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Amanhã a gente tá de volta às 2h da tarde, eu prometo, com voz. Disfunção erétil e falta de desejo sexual, isso está prejudicando o seu relacionamento, a sua conexão com a sua parceira? Eu quero falar para você do T-Power, que melhora a produção de testosterona e melhora a vasodilatação. Ligando agora, metade do preço e só começa a pagar aqui 45 dias no carnezinho e ainda ganha um relógio. Ligue 0800 591 4564.